Fala, Thais do meu Brasil, tudo bem? No programa de hoje eu conversei com o criador do jogo Os Invasores do Futuro, podcaster e YouTube e engenheiro da computação, Marco Fernandes. Nós falamos sobre como foi ter seu jogo pirateado por uma grande revista, a sensação de ter seu podcast entre os 4 melhores pelo Prêmio Best e seus planos para o futuro. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Esse é um programa feito para você, você pode estar aqui comigo. Nos maiores agregadores de podcast no YouTube, está no ar o nosso Talkcast Show. Sobe a vinheta, Marcel. Nosso convidado de hoje, meu amigo Marco Fernandes, pode entrar. E aí? Tudo bom? Beleza? Já bati aqui. Tá bom, já tô dando teste. Quer levantar um pouquinho mais aí pra ficar... Não, tô tranquilo. Tá tranquilo? Pô, obrigadão por estar vindo aqui participar. Valeu pela parceria. Tá tudo bem? Tá tranquilo? Beleza, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês. Esse programa é cenário bonito. A gente fez os testes, os primeiros testes que fez, né? E não foi o primeiro, né? O cenário ficou legal, né? Pô, ficou bonitão, ficou bonito. Profissional aqui. Sim. Que a galera ainda que tá vendo no vídeo não vê que tem dos bastidores, as iluminações. Tem que fazer um vídeo de bastidores. Eu tô pra fazer um de como eu montei aqui e um de bastidores mesmo, pra galera ver a iluminação. Dá um trabalho danado isso aqui. Mas eu tô feliz porque eu tô sentindo os feedbacks e tem algumas coisas que eu preciso melhorar. O áudio eu tô apanhando, quem tá acompanhando aí nas redes sociais tá vendo que eu tô apanhando pra deixar perfeito. Eu acho que agora eu achei a solução. A gente já tava até mexendo antes de começar, né, Marco? Sim. Vamos ver, né, se resolve. Se resolver, minha vida vai facilitar muito na edição. Mas se não resolver, paciência, né? E o programa sai em podcast também, né? Sai no Spotify também. Eu tenho que pôr nos outros lá, tenho que dar uma olhada aqui. Como eu tô querendo deixar o áudio perfeito pra divulgar o podcast, mas sai no Spotify também. Tem um link lá na descrição. Áudio é importante. Áudio é importante. E aí, Marco? Uma história que eu gosto muito de você, já quero conversar com ela. Eu gosto muito que você fez um jogo que foi pirateado por uma revista, cara. Isso é muito bizarro. Conta pra gente aí. Primeiro conta como que era o jogo. Cara, surgiu isso... Eu era adolescente, eu nem vou falar quantos anos fazem, porque eu não quero entregar a idade, mas faz aí mais de década já, faz um tempão. Que foi através do RPG Maker, que é uma ferramenta que, assim... Que existe até hoje, né? Existe até hoje, tá crescendo aí. E, basicamente, é uma ferramenta que faz com que você consiga criar um jogo sem precisar saber de programação. É como se fosse um PowerPoint que você vai montando as coisas e faz um jogo. E daí, na época, eu fiz um jogo que eu tava na febre, eu tinha conhecido o RPG do Pokémon, que eu tinha conhecido através de emulador, né? Joguei muito. E gostei desse estilo de RPG e na época não tinha RPG em português, né? Era difícil. Então descobri... A gente jogava até em japonês, Final Fantasy, tudo em japonês. Ia clicando até chegar no final. Uma hora dava certo. E daí eu fui descobrir o RPG Maker através de um outro jogo que alguém tinha feito em português. Fiz o meu, que era Os Invasores do Futuro. Eu fiz o 1 e o 2. Até o site acho que até tá aí de pé até hoje. Eu acho que tá, porque eu acho que não faz ano não que eu entrei. Eu não tá sei porque eu sigo a fanpage no Facebook, não tem? Tem. Aí eu não sei, acho que ela apareceu, eu cliquei, o jogo tava lá ainda. E daí esse jogo, eu fiz o primeiro jogo, e daí adolescente, né, tinha lá, sei lá, meus 15 anos, e comecei nessa, não, preciso ganhar dinheiro com isso, eu vou ganhar dinheiro com esse jogo e tal. E daí na época eu comecei a falar com o dono do Banana Games, lembra que jogava truco? Nossa, eu conheci gente do Banana, cara, eu entrava no Banana Games pra jogar truco todo dia, sei lá, 11 horas depois da meia-noite, porque tinha um pulso. Lembra do pulso? Pra quem não sabe, como que funcionava a internet antigamente? A internet era muito cara. Então você tinha que conectar com o telefone do seu telefone fixo. Então você perdia o acesso, ninguém podia ligar que a internet caía. E você, de madrugada ou de fim de semana, ele só contava um pulso. Então, em vez de ele contar que você ficou 6 horas na internet, ele conta que era 25 centavos. Eu lembro que na época eu fiz as contas pra saber, pra não tomar bronca da minha mãe. Mas aí você fica pouco, você não precisa ficar o tempo todo. Era assim, né? Era todo dia depois da meia-noite, até acho que às 6 da manhã, e no final de semana, no sábado, a partir das 14 até na segunda-feira de manhã. Isso, era exatamente isso. Que eu lembro que no sábado na escala era 1h30 e ficava lá esperando. Pra jogar Tibia. Né? Pra jogar Tibia. Nossa, eu fiz muita amizade no Tibia também, tem muita história boa. Tomara que eu consiga. O Traquinas, o Buzina, olha os nomes. O Stardust. Era muito bom, cara, Tibia. Era na época que a gente vai manter o tema. Que era uma época que a gente jogava MMORPG. Uhum. Como que é a palavra direta? Eu sempre chamo de MMORPG. É isso, né? RPG online. RPG online, Massive Online.
Massive Multiplayer Online. Massive, essa porcaria aí. E aí, era uma época que, assim, você ser o mais forte não era o mais importante. O mais legal, eu entrava no Tibia e às vezes eu só tinha fim de semana pra jogar, que eu não conseguia jogar de semana. Eu só ficava trocando ideia com a galera. Aí quando eu vi, eu fiquei 6 horas lá e não fui caçar um bicho pra ganhar nível. Não, e tinha um lance de você era punitivo, né? Então você morria o personagem, você perdia o equivalente a 4, 5 horas de jogo. Então você falava, agora eu vou ficar aqui batendo papo que não faz mais sentido. É isso. E aí você mantinha o jogo por causa da galera. É verdade. Não, fiz muita amizade no Tibia. Não, do Banana Games que a gente tava conversando, eu jogava truco lá no Banana Games. Uma vez eu conheci umas 6, 7 pessoas, cara. Porque eu entrava pra jogar e era sempre meu nick lá. Era Léo alguma coisa, eu não lembro. E se eu lembrasse, eu também não ia contar aqui. Só pra ficar claro. Mas era Léo alguma besteira. E aí a galera começou. Aí você tava no chat, tinha um chat lá. E aí começava a fazer amizade. A gente adicionava no MSN, que já não era isso aqui, era MSN. E conheci uma galera do Banana Games jogando truco. Conheci uma galera boa, gente boa. Tomara que reencontre. Nunca mais vi, mas... Não, mas até, bom, voltando nesse negócio do jogo do Banana Games, jogo que eu criei, isso me rendeu emprego até. Eu comecei a trabalhar de instrutor de informática porque eu tinha criado o jogo e fui fazer entrevista adolescente ainda. E eu fiz o primeiro jogo, né? Comecei a fazer site, aprendi a fazer site para divulgar o jogo. E daí pra disponibilizar o meu segundo jogo que eu tava tentando vender pros caras do Banana Games, numa parceria e tudo mais, eu disponibilizei o jogo online e deixei um final de semana pros caras baixarem lá no site. E só que nisso alguém que tinha os robozinhos que ficava baixando as paradas, né? Isso, o robozinho foi e baixou o meu jogo. E os caras conseguiram comercializar o meu jogo, tipo, numa revista de games, tinha aquelas de CD-ROM, sabe? Distribuíram. Lembro. Aconteceu isso umas 3 vezes. E daí, isso... Caralho. Quando eu vi que saiu na revista, eu fui discutir com os caras do Banana Games. Falei, pô, como vocês deram meu jogo pra revista e tal? Porque eu não tinha me ligado que os caras baixaram. Isso não era tão comum. Né? E daí isso miou o meu plano de comercializar o jogo. Que os caras, tá reclamando, não falo mais com vocês e tal. Então foda-se você pra... Foi, mas foi interessante esse negócio de adolescente lá com 15 anos de idade, falando com o dono da empresa, fazendo reunião. O cara me mostrando no estúdio dele que ele tava dublando um jogo da Disney, assim, Nossa, na época. maneiro. Foi uma experiência incrível e isso me rendeu meu primeiro emprego também, de instrutor de informática. E hoje em dia você trabalha com informática ainda, de alguma maneira? Trabalho com TI, sou engenheiro, né? Trabalho com rede, o famoso acho que veio da disso aí, informática. veio a vontade de fazer? Cara, acho que sim. Nessa época de adolescente, eu falava que eu queria ser engenheiro, mas eu não sabia o quê. Primeiro eu pensava, vou fazer engenheiro mecânico e vou trabalhar com Fórmula 1. Vou trabalhar com carro de Fórmula 1. Já pensou isso algum dia? Eu queria ser piloto também e tudo mais, mas... Enfim, né? Você precisa de uns certos privilégios para chegar nessa área. Milhões de privilégios, eu diria. E daí, assim, trabalhar com informática, acho que abriu meus olhos para trabalhar nessa área de TI mesmo. Acho que gerou um gostinho. Só que antes de ir direto para informática, eu fiz um curso técnico de eletrônica e comecei a trabalhar com eletrônica. E a partir daí fui trabalhar como estagiário técnico e técnico posteriormente, né, de eletrônica. E foi interessante que eu consegui esse emprego, porque a empresa que eu fui trabalhar na época, os caras... Era uma área de eletrônica que eles queriam pessoas que soubessem de informática, que soubessem mexer em micro, porque tava surgindo servidor, tava surgindo... Tava surgindo servidor, hein, gente? Olha aí. Não foi 50 anos atrás, não. Pois é. E daí isso me deu toda uma gama, me deu um espaço, né? Eu consegui abrir um espaço numa área que todo mundo trabalhava com eletrônica, eu conheci um pouco de informática, fui desenvolvendo e isso me fez fazer a faculdade de engenharia de computação, daí eu decidi. E daí isso me levou onde eu tô hoje, que é trabalhar com rede. E até um negócio interessante do jogo, que na minha faculdade, eu estudei em 2 faculdades, a faculdade faliu e tal, tive que fazer umas adaptações. E eu tava fazendo adaptação na segunda faculdade, que era metodista. Tinha uma galera lá que eu comecei a bater papo, que era uma turma de análise de sistemas. Tava lá comigo. Daí eu virei pro cara assim, um dia como quem não quer nada. Pô, você gosta de jogo? Então, já ouviu falar desse joguinho aqui, Os Invasores do Futuro? O cara virou pra mim e falou assim, porra, sim, foi uma das coisas que me fez estudar informática. Da hora, né? Eu, caraca, como assim? Aí você ficou sentindo... Pô, não. Você incentivar um cara a estudar provavelmente o melhor incentivo que você pode dar pra uma pessoa estudar. A ideia de que você gerou uma influência positiva pra alguém é uma coisa que eu acho que isso tá muito incrustado no lance de você trabalhar com gerar conteúdo também, né? De internet, site... às vezes os feedbackzinhos que você recebe, tipo, fez uma pessoa rir, você já tornou o dia daquela pessoa um pouco melhor naquele momento, sabe? Então isso já faz.
Inclusive, você que tá assistindo, deixa seu comentário aqui embaixo. Comenta isso estimula aí, pra galera. caramba. Estimula. Se você soubesse, tem muita gente, tem um amigo meu que postou ontem, mas ele postou lá, assistindo na hora do almoço, tipo, comendo, falou, tô aqui. Falou, pô, mano, que da hora, né? Porque isso é incrível. A galera não tem noção, porque tem muita gente que vai conversar com a gente. Esses dias eu tava no trabalho ocupado, e aí eu tava resolvendo um problema lá, e aí resolvi e tal, aí tinha 3 pessoas comigo. Aí uma chegou e falou assim, pô, tô assistindo um talk show lá, cara, tô achando muito bom. E aí os outros 2 caras falaram, cara, eu tava assistindo a entrevista daquele menino, tava dando risada pra caramba, e a gente tava do lado, e os caras começaram a falar os trechos, eles assistiram de verdade, não tava com conversinha. E eu falei, mano, se eles soubessem como é legal essa conversa, eles não pensariam 2 vezes em encontrar. E tem muita gente que manda mensagem pra ajudar, dar feedback. Gente, dá feedback, viu? Eu não sou... Nossa, sou muito a favor de feedback. Gosto muito de ouvir, gosto quando as pessoas falam, tal coisa dá pra fazer, porque dá pra ver que a pessoa tá prestando atenção. Não tem nada melhor do que você criar um vídeo. Cara, agora no começo, que eu tô apanhando, tô aprendendo, tô demorando 10 horas pra editar um vídeo. Não, e além desse incentivo emocional, né, que gera, até tem o incentivo real mesmo, porque quando a pessoa comenta no vídeo no YouTube, principalmente nas primeiras horas, o YouTube divulga mais ainda aquilo lá, que é o engajamento, né? Engajamento. Então, assim, você comentando, você tá realmente ajudando o canal a crescer, divulgar o vídeo, isso é bem legal. E não custa, né? Você tá ali, deixa um coração. Não custa nada. E quando é natural, você vê que é uma coisa natural, porque aí a galera começa a comentar dos trechos. Pô, eu ri daquele cara lá, sonâmbulo, não sei o quê. E aí eu falo, pô, aí começa a coisa. O cara, por que você não começa falando que faculdade o cara fez no começo, só pra gente saber que o cara é? Porque isso aí eu fiquei curioso do que ele era. Eu falei, caramba, a pessoa tava mesmo. E a pessoa não tem interesse nenhum, ninguém tem por que mentir, né? Ninguém vai assistir uma hora de emprego vídeo. aí pra alguém aí. Tomara um dia. Nossa, tudo que eu quero é conseguir passar essa edição pra frente, tá foda. Mas tô fazendo com o maior carinho do mundo. E esse feedback é muito importante. Você é um cara que você sempre gostou de criar conteúdo, né? Você tem um dos primeiros podcasts da Podosfera, não é? Cara, vou começar um pouco além, assim. Meu pai me deu um rádio gravador de fita cassete. As pessoas, provavelmente metade do seu público não sabe o que é uma fita cassete. Isso, eu era criança, devia ter uns 10 anos de idade. Fita cassete pode colocar em 1996, 1997. E daí, eu ficava gravando, tipo, narrando a minha rádio. Gravava uma música que eu gostava, que dava pra você deixar a rádio tocando, você gravava a música, né? Assim que a gente conseguia ouvir o streaming da época. É o streaming de uns 20 anos atrás. Tinha que torcer pra tocar na rádio. Na única rádio que pegava na sua casa, porque tinha isso ainda. E daí eu fazia a apresentação do meu podcast ali na rádio, tipo, em casa, no meu quartinho, assim. E essas fitas estão em algum lugar pelo mundo. Um dia vão aparecer e me deixar envergonhado. Se aparecer essas fitas, vão ser legais, hein? Fico imaginando, hein? Mas aí depois que virei adulto, estava na faculdade, inclusive você tava nesse projeto no começo também, quando a gente começou, era o QG Podcast, né, que a gente começou de um site que surgiu de uma galera que jogava Tibia, com a ideia de fazer um jogo nosso online, e ninguém sabia programar, ninguém sabia nada, a gente, vamos fazer um jogo para competir com Tibia. Mas daí a gente começa pelo site, né? Vamos divulgar primeiro, depois a gente vê o que faz. Vamos ver. É o antigo Catarse eles fizeram, praticamente. E daí a gente ouvia muito, na época já tinha, que a gente jogava Tibia, e a gente ouvia um podcast que era o Tibia, o podcast do site oficial do Tibia BR, que até fiz amizade. Participei muito desse fórum aí, muito. O Underslash, o Trasgo Caolho, fiz até amizade, até hoje eu falo com esses caras. Sério? Nossa, eu lembro desses caras aí. E os caras tinham esse podcast, a gente achava legal, falava, vamos fazer um podcast também, tá todo mundo fazendo, tinha um Jovem Nerd. Isso pelo menos uns 12 anos antes de surgir Flow, essas coisas. Muito antes. E daí a gente começou o QG Podcast, que você gravou o primeiro episódio com a gente, tava lá. Um podcast sobre diversão. Eu não lembro, como que era esse primeiro episódio? Era a gente falando o que a gente fazia pra se divertir. Do que a gente foi jogar, mas foi depois. Não, a gente foi jogar depois, né? E daí, logo no começo, tinha o Prêmio Best. A gente foi considerado o 4º melhor podcast do Brasil. Daí a gente entrevistou Henrique Cristo, daí o podcast ficou mais sério, a gente começou a falar mais de política. Sabe uma coisa que eu acho que você não lembra? Que eu tinha um quadro no site que era o que os heróis estão fazendo. E aí eu pegava um super-herói e colocava ele fazia uma montagem no Photoshop, que eu tentava na época, e fazer uma montagem para o que o herói tava fazendo. Aí eu lembro agora, eu não lembro mais os que eu fiz, mas eu lembro que eu fiz um da Tempestade, que ela tinha virado Mulher do Tempo na TV. Aí eu coloquei a montagem da Tempestade e o fundo num bagulho de TV lá do Jornal Nacional, e a Tempestade hoje tá fazendo isso. É legal. Cara.
Não, e no programa a gente tinha, isso tá disponível lá, que é genet.com.br. Eu vou deixar o link aí também. Você tinha um quadro também nos programas, ficou por um bom tempo também, que era o Pergunte ao Léo. Pergunte ao Léo, era bom também. Se achar um, eu vou pôr aí o áudio. Eu vou pedir pro myself pôr aí o áudio. E daí, tipo, o ouvinte mandava uma pergunta aleatória e você respondia mais aleatório. Mais aleatório possível que eu consegui, eu lembro. Nossa, tem uma curiosidade daí, não sei se você vai lembrar. Tinha um cantor famoso, que eu não vou nem falar o nome dele aqui, que ele não merece a divulgação, mas é um cara famoso, que até o empresário dele é o mesmo empresário da Ivete Sangalo. E assim, eu troquei ideia com o cara, e o cara, ele tinha gostado da ideia de lançar uma música nova dele no podcast. Caramba. E daí a gente lançou e tal. Na verdade, ele não sabia o que era podcast, ele foi entrando na hype, achou que ia ter muito, ia mudar muito a carreira dele, ele topou. E a gente lançou o programa, ele ouviu e tal. Só que daí, assim, no mesmo dia que saiu o programa, ele ouviu, ele percebeu que, tipo, não era o que ele estava esperando, não era uma rádio, não ia ter tanto ouvinte, era internet, era um negócio meio estranho. E até que a música era lançada logo depois do seu quadro. Então ele reclamou assim, pô, mas aí se anunciou a música lá e daí entra um quadro zoando, tirando sarro, daí entra a música, a gente não gostou muito disso não. Daí foi o único podcast que eu tive que tirar do ar, reeditar e tirar a música do cara. E era tipo um cantor famoso desses aí que agora já sumiu, mas é gente que fez sucesso. O cara eu fui censurado e nem sabia, olha aí, hein? Não, eu cortei a música, não cortei seu programa. Chupa essa, Ivete Sangalo. Não, chupa não, Ivete Sangalo. Porque eu vou arrumar briga com uma das pessoas mais carismáticas do Brasil. Já pensou? Pelo amor de Deus, Ivete Sangalo é... Quem nunca dançou com Ivete Sangalo, não... Daí depois esse podcast... É que assim, a gente tava semanal uma época, daí a gente teve participação de dublador, teve do Charles Emmanuel, que era o Ben 10, o vocalista do Bideu Balde gravou com a gente, o Henrique Cristo gravou 2 vezes. Caramba, teve o... que era do Caldeirão do Hulk. O Maestro Billy. Maestro Billy, não tava lembrando. Tem amizade com ele até hoje, ele era presidente da ABPOD, Associação Brasileira de Podcast. Pra você ver como o que faltou mesmo era o marketing. Porque se a gente pegar hoje e eu conseguir trazer alguma dessas pessoas pra cá, vai dar view. Faltou só o negócio mesmo. A gente era muito novo também, né? Não tinha... E assim, não sobrava muito tempo nem pra divulgar. Primeiro que não tinha Instagram, então não era tão fácil, rede social era Orkut. E era um lance assim, a gente trabalhava o dia inteiro, daí ficava 2 horas no ônibus pra ir pra faculdade, depois estudava 4 horas, mais 2 horas pra chegar em casa, daí ia gravar de madrugada, no dia seguinte eu ia editar. Não dava pra fazer muito rápido as paradas, então Mas foi uma época legal. E assim, o podcast existe até hoje, a gente até tentou gravar formato vídeo já. Mas como a gente tem pouco tempo e acaba tendo pouco retorno, que o site vai caindo... Não tem atualização, vai cair no esquecimento, né? Então virou um podcast mais ou menos bianual aí, então a gente... Teve um que a gente gravou pra falar sobre meus livros, né? Sim. Eu lembro, foi muito legal. Foi na pandemia já ou foi antes? Acho que foi um pouco antes da pandemia. Deve ter sido um pouco antes, porque eu tava no apartamento ainda. Um pouco antes. Cara, e tá lá. Quem quiser conferir, tem que a gente... Olha lá, tem uns episódios muito engraçados. Eu me divertia fazendo. E aí, agora que a gente começa a pensar, né? Caramba, cara, só faltou mesmo alguém de negócio mesmo pro negócio andar, né? Eu tinha convidado legal, tinha quando a gente começou, a gente, sei lá, internet em casa, eu tinha um speed de 256 de banda. E assim, já era uma coisa meio que nem todo mundo tinha, já era meio privilégio. Hoje, todo mundo tem internet no celular, internet em casa. É comum, né? Então é mais fácil acesso a... É mais fácil divulgar também. Sim. E o podcast caiu Hoje em dia o podcast é informativo, tem podcast só sobre política, tem podcast só sobre culinária. Hoje em dia tem tanta gente acessando, consumindo podcast, que virou uma coisa que assim, a pessoa já pensa em um podcast quando ela quer. Por exemplo, eu quero fazer alguma coisa, por exemplo, eu tava fazendo umas resenhas lá quando eu tava participando do podcast do Papo Brothers. E aí eu escutava uns podcasts que tinha exatamente sobre... E era coisa específica, tipo uma HQ de 1960. E tinha um podcast falando sobre isso. Então ele acaba gerando, além de entretenimento, muito conhecimento, né? Tem muita coisa útil que você consegue pegar nele. E hoje em dia também mesclaram o formato do podcast com vídeo também, né? Então tem muito podcast que sai, aí o próprio Flow, que ficou bem famoso, o Podpah e outros aí que a galera grava... Agora tem uma renca, Vênus, podcasts, tem bastante coisa. Tem uma renca, é difícil. Eu tô apostando na ideia de que o talk show é um talk show.
Não é um podcast, né? É não um é um programa, podcast, né? e daí você lançando o áudio é o podcast. Isso, Como um amigo meu falou, você tá assistindo o vídeo da gravação do podcast, que é o Isso. áudio que vai sair em outro lugar depois. Essa é a diferença. Acaba sendo isso. E você continua postando, você continua fazendo conteúdo, é uma coisa que você gosta mesmo. Cara, assim, eu não consigo fugir disso, assim. Tanto que o próprio QGNet, assim, sai uma vez por ano, porque quando dá energia pra gravar, grava, não é uma coisa que eu tenho compromisso. Mas agora, eu tô com compromisso do Cadê a Nota, né? Que é um canal que eu lanço junto com a minha esposa, Thalita. Beijo, amor. Deixa eu ver. Tá, vou colocar os links também, tá? Que é um canal, assim, de música que, se for ver, uma coisa que tá totalmente fora do que eu já fiz até agora, né? Eu já fiz áudio, era um game, o mesmo QG, que era meio política, cinema e games. Então agora é música, a gente tem um canal de música, que é uma proposta até um pouco diferente, que mostra o nosso aprendizado. Então, assim, durante a pandemia agora eu comecei a tentar aprender violão, tô estudando violão, e eu tô mostrando o quanto eu tô evoluindo nesse canal, e em paralelo a gente faz... A própria Thalita faz covers, mostra, ela canta algumas versões no voz e violão, que ela já toca violão. A gente faz, às vezes, listas de músicas Dia dos Namorados, músicas Dia dos Pais, Dia das Mães. A gente tenta misturar ali um entretenimento com compartilhar o que a gente tá aprendendo um pouco, né? É uma ideia muito legal, viu? Porque tem muita gente que acompanha aqui que tá gostando, né? Que eu vejo os comentários, tô sempre Cara, assistindo também. isso até... Voltando até o lance do feedback, né? Isso é volta o lance. incrível quando alguém comenta... Alguns comentários que vieram do estilo... vocês me estimularam a voltar a estudar música... Esses dias mesmo a gente recebeu uma mensagem de uma menina que mandou uma foto que ela comprou um baixo igual da Thalita, assim, pra estudar junto. E daí a Thalita ficou feliz e comentou no vídeo, acho que era Larissa o nome da menina, desculpa se eu falei errado. Mas ela falou, a Larissa, essa garota comprou um baixo igual o meu e ela tava super empolgada, um beijão, vamos aprender junto. Daí a menina depois mandou uma mensagem pra gente, ficou super emocionada, que ela foi citada no vídeo. E cara... Isso é uma coisa importante quando você tá criando conteúdo, né? Você trazer a pessoa pra você, fazer com que a pessoa entenda que ela faz parte daquilo, é uma coisa importante. É uma coisa que tem influência que só sabe fazer isso. Ele é bom nisso. Sim. Você vai ver, o cara não tem nenhum talento, nem nada. Ele só consegue fazer a pessoa sentir que eles estão ali, estão juntos. Aí você fala, cara, esse cara tem uns que é só carisma. O cara é carismático. Um fenômeno que até um bom exemplo disso agora é o próprio Casimiro, né? Que tá todo mundo falando que, você vai ver o canal dele, é super simples. É ele reagindo às paradas no quarto dele, com um pôster atrás, não tem cenário, iluminação, nada super assim. Ele é ele. E é o cara sendo ele mesmo, comentando sobre o dia a dia, reagindo sobre as paradas que ele vê. Será que isso é uma dica importante pra gente dar pra quem tá querendo criar conteúdo? Você tem que ser você mesmo, porque cara, putz, uma hora cai. Personagem já tem um monte também, né? Então, você criar um personagem seu, ao menos que você seja um ator que vai criar um personagem diferente, ser você mesmo, você é único, né? Isso com certeza. Você não vai ser igual a ninguém. Então, talvez seja uma boa dica, sim. É importante a pessoa saber que tem muita gente que assiste só porque gosta da pessoa, não tem outro motivo, né? Sim. E no começo a gente pega muito isso, né? Porque a gente vê que a maioria dos nossos seguidores ou dos nossos inscritos são amigos, né? Sim. No começo é bem isso mesmo. A gente estava até brincando antes da gravação que é interessante quando o canal, quando você começa a receber os primeiros hates, significa que o vídeo, o material, o conteúdo tá chegando longe, né? Isso. Porque deixou de ser amigo seu, são pessoas que estão vindo de fora pra encher o saco. É legal, pode vir. Gente, enche o saco, comenta aí, esse gordo aí, comenta, fala mal do cenário, fala mal de qualquer coisa, mas comenta todo o programa, né? Seja um hater, né? Se for você um hater mais ou menos, eu não quero não. Seja um hater todo o programa, comenta, vai lá, porque o YouTube adora isso, gente. E não tem... E hoje em dia na internet, não só quando você cria conteúdo, mas para você estar na internet, você tem que tomar muito cuidado com quanto que esses haters influenciam na sua vontade de fazer as coisas, né? Não, e até é muito importante você tomar cuidado da sua... Acho que na vida em geral, né? Sua saúde mental, né? Saúde, como tá a sua cabeça, porque... Se você produz conteúdo, você tá mais exposto e vai ter esse negócio da galera te mandar hate, a galera vai te ameaçar de morte, hoje em dia tem isso. Mas no geral, na vida, né, é importante, porque às vezes no dia a dia as pessoas te tratam mal, você rola alguma discussão, chefe, professor, essas coisas. E se você já teve alguma briga feia com o chefe? Cara...
Tem uma que eu sei que você tá cavando essa Eu história. não tô acabando, não. Você que falou aí de briga com o chefe. Eu só Assim, puxei o gancho. ó, uma curiosidade que a gente já trabalhou junto. Já trabalhou junto. Mais de um emprego. Mais de um emprego. E a gente já teve aí uns 6 chefes em comum na história, em tempos diferentes, mas já foram aí uns 6, 7 chefes, né? Tô fazendo esse plano pra não citar o nome de ninguém. Nem Em nenhuma outra empresa, viu? É. Não trabalhamos mais nessa empresa. Mas então nem se aconteceu com um preocupe. amigo de um amigo meu. Nem trabalhamos mais nessa empresa, então nem se preocupa. E a gente... Não, e a primeira empresa que a gente trabalhou junto, mas a gente não trabalhou junto, que acabou nos encontrando, tinha um chefe, olha que bizarra essa história. Tinha um chefe que ele era no segundo andar, a fábrica. A gente trabalhava numa fábrica de fonte, de transformador. E aí o cara subia na escada do lado de... Mano, é sério, gente. Ele pegava uma escada, botava na parede, subia pra ficar vigiando a Um galera. buraquinho numa janelinha improvisada. Por um buraco pra ver se a galera tava trabalhando, velho. Juro, por Deus. Porque você essa trabalhou empresa numa aí- época, eu trabalhei em outra e tava lá ainda o cara. Não, e essa empresa aí era uma empresa que abusava. Tinha umas 300 pessoas trabalhando lá. 298 eram estagiários. Ele aproveitava assim. de mão de obra de estagiário. Era assim, era Era um foda. bagulho bizarro. E o pior de tudo é que ela era uma empresa que melhor pagava pra estagiário na época. Não, era tipo Isso aí- líder de mercado do ramo. Líder de era- mercado. Os caras competiam com China, exportava conteúdo. Hoje deve ter morrido, mas pagava muito bem, aí a gente acaba... Eu encontrei com esse cara uns anos atrás, uns 5 anos atrás, no Nem mercado, conheço, eu acho. o dono. Eu fiquei com uma vontade de xingar ele. Dá vontade, né? A gente tem que ser melhor, né, gente? Teve Mas uma dá vez, vontade. inclusive, no meu segundo emprego, teve uma oportunidade que eu era estagiário nessa outra empresa já. E daí um cara que era um engenheiro meu superior tava encomendando desse emprego antigo. Uma coisa, uma peça. E daí um dia eles ligaram pra perguntar sobre a especificação da peça e eu atendi o telefone. Puta, olha aí o E universo. daí eu falei, quase falei o nome da empresa. Essa empresa aí, eu trabalhei aí, poxa vida e tal. Dele, que legal, você que indicou a gente. Eu falei, não, pelo contrário, tô falando pra eles não comprarem de vocês, porque não faz agora eu vou sentido. saber, você vai saber que vai cancelar porque eu trabalhei isso e como que é. Foi mais ou menos isso mesmo. Daí eu contei pro cara e tal, acho que até miou essa compra, porque abusava de mão de obra de estagiário. E tinha processo, né? Era uma coisa esquisita, né? Você não E na época pode, que a gente né? tinha direito trabalhista, né? Hoje nós estamos perdendo. Na época tinha direito trabalhista, era uma coisa séria, né? Mas voltando ao chefe, Voltando ao chefe, não pode... quando a gente trabalhou junto numa época, tinha um chefe que aplicava assédio moral na gente, tinha uns bullying e tal, foi um período meio sinistro. E tinha um lance que a gente só podia almoçar, a gente tinha que acompanhar um processo de produção lá, a gente só podia almoçar quando terminava essa parada. E meio que assim, a gente esperava terminar e ia almoçar. E o chefe tinha falado, antes de almoçar, espera acabar essa produção e espera a galera voltar do almoço. Só que a galera dava uma abusada. Então, tipo, o pessoal fazia 3 horas de almoço depois do programa, dessa produção terminar. E a gente meio que ficava, pô, não tenho mais nada. Se eu ficar esperando os caras vou almoçar voltar, 3 eu vou horas da atrasar tarde. outras coisas que eu tenho que fazer e não vou acabar não almoçando. E esse chefe pentelho, tipo, um dia desses a gente foi almoçar, falou, não vamos esperar a galera, já terminou o que tinha que fazer aqui, vamos almoçar pra voltar e fazer mais coisa. Esse chefe, quando chegou, ele começou a encher o nosso saco e começou a meio que provocar, porque ele era bom nisso. Falava, não, por que vocês foram almoçar? Não devia ter, tinha que esperar não sei quem voltar. Eu falei, cara, a gente esperou acabar a nossa responsabilidade e foi almoçar, A porque gente tá com senão... fome. O cara tá brigando com um gordo. Olha como o cara era sem já noção, era velho. 2 horas da tarde. Já era assim. 2 horas da tarde. Ele tá brigando com um gordo às 2 da tarde porque foi almoçar, olha aí. Daí ele Isso. começou a pentear, não, mas eu sou o chefe aqui, vocês têm que fazer o que eu tô mandando. Não faz sentido. Ele começou a pentear e provocar, daquelas, não, se quiser perder um emprego, não sei o quê. Eu lembro que eu tava sentado, tipo, trabalhando na bancada. Daí, assim, apagou na minha memória. Eu lembro de abrir o olho seguinte, tava ele aqui me segurando, me puxando. Enforcando, tá, gente? E eu tentando socar o chefe. Você é um bosta de chefe que não sei o quê. Nessa fábrica aí que a gente trabalhava era foda. E assim, tanto... A parada foi tão bizarra que, assim, eu fiquei falando, não, agora eu perdi emprego, até conversando com outros amigos. O outro chefe falou, não, vai pra casa descansar e tal. No dia seguinte, eu vim com a mentalidade, não, vou pedir desculpa porque eu perdi a cabeça e tal. Mas antes de eu pedir desculpa, esse cara maluco pediu desculpa porque ele percebeu que irritou demais. Não, Então, tipo, maluco. então não tô tanto errado assim. Mas Completamente eu pedi desculpa mesmo assim, porque você não pode tentar agredir ninguém, né? Viu, crianças? Não tentem bater nos seus... Você chefes perde a e razão, professores, tem que é. deixar. A gente sabe que tem hora que é difícil. Ali, no mínimo, ia ficar os dois errados. Eu nunca ia estar certo. Não, depois no mínimo os dois iam ficar errados. E chefe, né? A gente sabe que ia ter passado de pano com certeza, né? Mas é difícil também. Eu tenho um psicológico forte, mas
É difícil. Porque hoje em dia, você ter psicológico forte é uma vantagem muito grande, porque É, usa saúde mental. é a saúde mental, porque é como se a barrinha de HP ela fosse maior que a da galera. E aí você vê que a barrinha de HP vai baixando muito rápido e chegou ali no limite que tá pronto para estourar e capitalismo, o pobre vai se fuder sempre, não tem como, não vai. Você pode se achar o cara mais importante da empresa. Se você fizer uma merda e for mandado embora, no outro dia tem outro cara lá e não vai fazer diferença nenhuma a sua saída e segue o barco. Então a gente tem que sempre pensar na saúde mental como prioridade. E eu sou um cara que eu sou muito autoconfiante, sempre fui, pra tudo, pra beleza, pra conhecimento, pra inteligência, sempre tudo. E no Nossa, Brasil, é bonito pra caramba. eu me acho né? muito bonito, tanto que quando eu fui conhecer minha esposa, meu irmão falou, sai, mano, essa mulher aí, todo mundo aqui dá ideia, ela não dá bola pra ninguém. Eu falei, mas olha esses caras aí, mano, olha aí, vai lá, fala com ela. Aí deu certo, porque a autoconfiança minha sempre foi lá em cima. E não sempre, não era sempre. Quando eu era muito moleque, eu tinha um pouco de baixa autoestima. Mas teve uma vez que eu lembro que eu trabalhava no acampamento, cara, que foi uma das melhores épocas da minha vida. E aí tava conversando, tinha uma menina muito bonita, muito bonita, muito bonita. E eu olhava assim e falava, esquece, né? E aí uma vez a gente terminou, que a gente trabalhava naquele acampamento que tinha, tomou água, a gente ficava se divertindo o dia inteiro. O bem da verdade era essa, ganhava pra se divertir. E aí a gente ficou sentado lá, conversando tal, e ela chegou pra mim e falou assim, aí não sei o que ela falou, aí ela, pô, você nunca me chamou nem pra tomar uma cerveja, nem pra fazer nada. Eu falei, olha você, né? Olha eu, né? Eu vou chamar você pra fazer o quê? Ela, nossa, mas eu acho você tão bonito. Pronto. Pronto. Depois daquele dia. E, cara, isso faz diferença. Pra quem tá assistindo, eu converso com os meninos alguns amigos meus mais novos. E é nítido como o cara fica com aquele negócio preso de. Ah, a mulher gosta só dos caras bonitão, e a mulher só gosta do cara errado, e a mulher só gosta de cara não sei o quê. Eu falo, mano, vamos ser sinceros aqui. Esse cara errado que você tá falando que é o cara errado, você é o nerd legal dos memes. Você é o nerd legal dos memes. Você compra um videogame, um jogo de videogame, se enfia dentro da sua casa, é isso que você faz. Não tem socialização com ninguém. Eu tô falando desse cara específico, mas a gente sabe que é uma realidade. O cara que você tá falando que é o cara errado, que é o cara chato, o cara vai comprar o perfume, vai chamar a mulher pra sair, vai levar ela pro lugar, vai ter coragem de conversar com ela, vai ter assunto, porque o cara Acho que é mais interage. isso, de ter coragem de conversar, tipo, de interagir. O cara às vezes é engraçado, Sim. conta piada e tal. Sim. Apesar que nesses últimos tempos, né, esse negócio dos valores do nerd, o cara que não vale nada, isso aí meio que deu uma invertida. O nerd tá chato, hein? Vocês estão chatos, hein, galera? Brigar por causa de elfo? Brigar por causa de sereia? Pelo amor de Deus. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, pelo amor de Deus, cara. Uma coisa é você ver Maluco que... de 30 anos falando, estragou a minha infância, porque mudou a cor, a orientação sexual do personagem. Cara, né? Eu vi esse negócio do elfo até do Senhor dos Anéis, né? Os nerdola, que agora é o novo termo, tava reclamando dos elfos negros, né? A obra de Tolkien, não existe elfo negro e não sei o quê. Tem um amigo meu que é tradutor que pegou um trecho que tá traduzido e na tradução não tem, mas no original tem. E ele postou, eu vou até te marcar depois. E ele postou lá e falou assim, ó, a prova que tem. Não precisava provar, porque, gente, a gente tem que fazer os erros que as pessoas cometeram por racismo, preconceito. Não tô julgando o Tolkien aqui, porque eu não quero entrar nessa briga. Mas os erros que as pessoas cometiam antigamente por uma ideia errada, por racismo, por uma sociedade que foi criada daquela maneira, elas têm que ser corrigidas. É muito simples. Todas as pessoas têm que se sentir parte da sociedade. É uma coisa muito simples de se entender. É só você ter isso aqui de empatia que você consegue entender. Que realmente a gente tem que colocar as pessoas... Até do Encanto agora, que tem a menininha que tem um cabelo cacheado e usa óculos e tal. Daí tem um videozinho que viralizou de uma menininha falando, olha, sou eu, mamãe. Se o cara não consegue entender... E teve um tweet que eu li, acho que foi do Loader. Acho que é o cara do Omelete. Desculpa se eu estiver falando a identificação errada, gente, mas ele postou um negócio que era assim... cara, vocês estão reclamando do elfo negro e tal. Deixa eu falar uma coisa. Elfos não existem, mas pessoas negras sim. Cara, ou racismo disfarçado, ou que na maioria das vezes ou é só uma maneira de fazer parte de alguma coisa. Eu sinto muita dó das pessoas que fazem isso, porque é a maneira dela falar que tá participando de alguma coisa, mas ela tá participando de uma coisa do jeito errado. Fala, não, eu tenho opinião forte, eu quero... Não, cara, que...
Ai, cara. E os nerds que era aloprado há 10 anos atrás, 20 anos atrás. Os caras que era zoado o tempo todo. E eles não conseguem entender que eles já passaram por a mesma coisa. O Cauê Moura tira uns sarros disso, de a falta que o bullying tá fazendo pro nerd hoje em dia. Porque, cara, assim, a gente tá migrando pra uma sociedade, a gente tá passando por uma evolução necessária pra gente evoluir como sociedade em geral. E antes da gente pensar é, que é lacração, que é outro termo que os caras estão. Assim, tem muita gente que aproveita da situação pra abusar. Mas a gente não pode colocar todo mundo no mesmo pacote. Tem gente que tá fazendo trabalho sério, tem estudiosos, tem psicólogos, tem cientistas que estão trazendo à tona algumas verdades por causa As disso. pessoas têm evoluído muito também, né? Se você pegar, provavelmente, coisas que a gente falou, que a gente pensava Com 10, 15 certeza. anos atrás, provavelmente vai ter umas besteiras que a gente falou. Pode alguns falar, 3 comentários anos nada a ver. atrás, 4 anos atrás, já tem. E acho que a ideia é você estar aberto justamente para você sair dessa bolha, né? E começar a perceber que uma coisa que você faz errado, o que você faz, você pode parar de fazer. Que você tá machucando alguém, você tá chateando alguém. E isso faz o medo desse cancelamento. Isso me traz o medo desse cancelamento que tá acontecendo hoje. Eu não tô falando pra defender ninguém que foi cancelado. Algumas pessoas, não sei se mereceram a onda que levou, mas merecia algum tipo para entender que aquela pessoa estava errada. Mas o problema que eu vejo nesse cancelamento exagerado é que as pessoas esquecem que o ser humano pode evoluir e ele pode aprender. E a oportunidade é essa. Tudo bem que tem coisa que a gente defende que é foda, que não dá pra, né? Convenhamos, tem coisa que é foda. Mas assim, a maioria, às vezes o cara falou alguma coisa errada, agiu de uma forma errada. A gente, sabe o que a gente tá fazendo? A gente tá fazendo uma cadeia mental. Porque a pessoa entra hoje no presídio, no Brasil, a pessoa vai sair pior. Ela não tem nenhum tipo de tratamento, é sempre esquecido. E se você fala que preso é esquecido, você vira comunista, né? Mas assim, a pessoa é esquecida, totalmente de lado, deixado de lado, não tem nenhum tipo de tratamento. Põe o cara pra trabalhar, põe o cara pra aprender uma profissão. É isso que tem que fazer. Joga os caras na cela lá e foda-se porque o cara errou. E às vezes o erro do cara foi roubar um frango pra comer. E o cara tá lá no meio de assassino, de estuprador, e sai pior do que. Porque se ele não piorar lá dentro, ele é aloprado. A galera tira muito sarro no negócio de direitos humanos, mas assim, direitos humanos é uma coisa que todo mundo tem. Não é só, tipo, uma organização que vai lá tirar bandido da cadeia. Tipo, você tem seu direito de liberdade, é um direito humano, que você tem saúde, de moradia e tal. Todo mundo tem. Inclusive o cara que levou aquela condição, ele tem o direito de ter algum tipo de reabilitação, de alimentação. Alguma forma da pessoa melhorar, a pessoa tem que ter. Então se o cara foi lá e falou uma besteira muito grande na internet, você, cara, vem aqui. Vamos conversar. Vamos. Você conhece a história que você está falando? Por exemplo, tem gente que você vai discutir, vai falar alguma coisa, o cara já começa a comparar comunismo com nazismo. Cara, você está comparando duas coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando você começa a fazer essa comparação, para alguém que estudou, para alguém que se importa realmente com os fatos, você é um cara idiota. Mano, esse cara é idiota. Eu não vou ter uma conversa decente com esse cara, porque ele tá vindo com o argumento que ele viu numa frase do Twitter e vai querer debater com um historiador e ele vai achar que ele tá certo. Só que a gente também não pode só tratar o cara como... Por exemplo, vou excluir o cara do meu Facebook e o cara que fica falando besteira pra lá. Só que aí, quem que vai lá dar uma luz pro cara? Vai todo mundo só ficar julgando? Quando que a gente vai melhorar? A gente vai esperar morrer? Vai esperar trocar uma geração, 2 gerações, 3 gerações pra Darwin dar um jeito no negócio? A gente precisa fazer alguma coisa. Acho que vale também abrir um parênteses no lance, que tem uns cancelamentos que são justos no sentido do próprio nazismo e racismo, de você fazer uma apologia, você ser racista, é crime. Não, é crime. Então você fez isso, você fez apologia ao nazismo, você tem que ser punido por aquilo. Tipo, não sei, vai ter que ser julgado, que é o certo dos direitos humanos. A justiça, tem que ter o julgamento. Mas, tipo, o cara também não pode, sei lá, tem um canal de internet, tem um lugar que é acessível por milhões de pessoas, não faz sentido o cara continuar realmente... chegando para essas milhões de pessoas. Tem que ter uma noção que o cara tem... Precisa ser punido mesmo. O cara tem que ter uma noção que ele tem um poder gigantesco na mão. É um superpoder que a pessoa consegue que esse negócio, quando uma pessoa dessas, que é tipo um ídolo, né? Uma pessoa, uma celebridade, fala, dá força pra voz de um monte de gente. E aí começa a aparecer as merdas na internet, né? E aí é foda. E aí a gente tem que tomar cuidado. Como o Marco falou, se for pegar alguma fala minha antiga aí, aqui eu não era muito de Twitter, eu comecei a ter essas coisas quando eu tinha um pouco mais de cabeça. Mas eu conversei até com meu irmão uma vez, eu tava conversando com ele e falei assim, cara, tem umas coisas que eu fiz quando eu era moleque, de beber, não, eu nunca fiz nenhum crime, né? Mas sei lá, tá errado, tá bêbado de arrumar confusão. Tá errado por algum motivo. Não
entende que tava errado. Então, não mas faz e mais, se né? hoje viralizasse uma coisa dessa, o cara é demitido. Entendeu? Tipo, cara, ó, eu bebi. Puta, eu fiz uma piada machista, uma piada homofóbica. Que a gente cresceu nesse meio. A gente não tem como mudar isso. A gente cresceu no meio que era normal. A gente tá evoluindo, cara. A gente tá entendendo que as coisas são erradas. Então, por exemplo, uma vez. Olha que exemplo bobo, mas é um exemplo sério. Eu tava conversando. Tem um amigo, o João Vitor, e eu passei um conto meu pra ele. E no conto tinha a palavra denegrir. Quando eu tava começando a escrever. E ele falou pra mim, cara, tira essa palavra porque essa palavra é ofensiva. Tá usando o negro como Sim. pejorativo. Você nem percebe. Cara, nunca tinha passado na minha cabeça. Nunca tinha essa ligação. E na hora que ele falou, ele explicou. Ele não veio falar pra mim assim: que frase racista que você pôs aqui. Eu falei pra ele, mano, eu nunca liguei essa palavra a isso. Se você não fala, ia passar. E aí, lógico que eu tirei, lógico que eu entendi, lógico que eu percebi. Mas aí tem as pessoas que vão aprender e não vão mais falar. Não, e a pessoa que é racista. Vão usar. E tem a galera que vai falar, por que eu não posso mais usar Então, isso? E daí vai começar a usar mais. Vai sabe? começar a usar mais, é isso. E é uma coisa tão besta, porque se você percebeu que ofende alguém, troca. Pô, a gente tem 400 mil palavras no nosso alfabeto, na nossa língua. Por que a gente não pode mudar? Ele falou, eu falei, cara, nunca passou na minha cabeça. Isso foi muito antes desse negócio ser mais sério, né? Nunca passou na minha cabeça, só que eu sempre tive a percepção de mandar. Tipo assim, eu escrevi um conto que tem um homem negro, tem uma mulher negra. Mando pra um amigo meu negro e falo, cara, vê se eu não cometi nenhum erro. Sempre tive essa preocupação porque eu conseguia me colocar no lugar da pessoa e consigo me colocar. E consigo saber que eu não consigo me colocar no lugar da pessoa. Tem esses dois fatores, né? Mas eu sempre tive essa preocupação, tanto que texto meu, eu não tenho muito medo de ter alguma coisa errada, não. Mas cara, evoluir. Assim, até no sentido, e daí tá subindo um pouco, escalando um pouco isso, no sentido de a pessoa que se identifica como um determinado gênero, então ela quer ser tratada com nome feminino, pronome feminino, tá. Tipo, não custa nada você chamar como a pessoa quer ser chamada. Pra mim não faz nem sentido essa briga. Mas eu não quero chamar, nasceu homem, não vou chamar com o nome de mulher. Cara, o nome não é Silvio Santos, é Bravanel, não sei o que, você chama porque ele se identifica como Silvio Santos, não é? Não faz nem sentido essa briga pra mim, sinceramente. Isso aí, quando eu vejo a pessoa brigando, é porque a pessoa quer caçar assunto mesmo. Tem algumas brigas que eu consigo entender, por exemplo, esse negócio do ela ou do dela, que os caras querem assim, ó. A gente tem a norma gramática, se for fazer essa mudança, que seja uma mudança técnica, feita pelos especialistas, não tenho nada contra. Se for feita da forma certa, por exemplo, se eu começar a escrever de alguma maneira no livro, eu vou estar escrevendo errado. Os caras façam da forma certa, entendam que a língua é viva. Essa mudança um dia vai acontecer. Essa mudança vai acontecer. A galera tem o direito de ser reconhecida como o gênero que tem o direito. Então, essa mudança vai acontecer. Que aconteça da forma certa, que aconteça gramaticalmente. A gente fala deletar, a gente fala xerox, a gente fala bombril, a gente usa um monte de palavra que não existia no nosso dicionário há 10 anos atrás. Sim. E usa como palavra oficial. E aí, quando é alguma coisa que vai fazer alguma pessoa se sentir inserida na sociedade, é um problema. Vejo o problema. Vai dar trabalho para aprender. É mais a preguiça. Tem esse aprendizado. Uma preguiça. Mas, errou, assim, aprendeu, é isso. E aí entra aquela questão. Que as pessoas entendam. Se eu for falar com uma pessoa que a pessoa quer que se chama de ela em vez de ele, que a pessoa entenda que se você chamar de ele, você tem que corrigir a pessoa, você tem que brigar com a pessoa. Fala assim, é o seguinte, eu me identifico como mulher, você pode me chamar de ela? Pô, cara, me perdoa, não... Pô, moça, né? Me perdoa, não sabia, mas a partir de agora eu vou te chamar. Mas se for sempre na briga, cara, se for sempre no... Olha lá, tem que tomar cuidado. Mas assim, a gente conhece muita gente séria que tá lutando por isso. Eu conheço gente próxima que numa dessa ia falar, não, mas eu vou chamar porque você nasceu assim, e tipo, só pra irritar, sabe? Só pra irritar. Sabe? Nossa, e quando o cara usa religião, e você sabe que o cara é um puta filha da puta, que faz tudo de errado, e vem meter de... Nossa, cara, você fica com vontade de vomitar. Você fala, cara, pelo amor de Deus, cara, vem meter esse migué pra... Eu te conheço. Muito bonito o seu discurso, mas eu conheço você, cara. Tem muita galera que é o novo cidadão de bem, né? Que em placa vende toda uma virtuosidade e você vê o cara... Você sabe todas as histórias. Todas as histórias. Você fala, cara, que absurdo, não tem muito o que fazer, né? Mas é essa briga, né? E eu tava lembrando do dia que a gente foi no Paintball com o QGNet, eu enchi um moleque... Aniversário de um ano, né? Eu enchi um moleque de tiros. Era molequinho. Tem esse vídeo, tá aí. Eu vou ver se a marca me manda. Eu tinha um moleque... Cara, que covarde que eu fui. Era um moleque de, sei lá, acho que ele tinha idade mínima pra entrar no Paintball, né? E aí eu não sei o que aconteceu, que ele me deu um tiro. Nossa, mas ele passou
Nossa, eu acho que o moleque diminuiu uns 4 centímetros de tanto tiro que ele levou de peito aquele dia. O moleque já era metade do seu tamanho. Mas já metade do meu tamanho, né? Foi engraçado esse dia. Aí, faz tempo que a gente não vai no paintball, né? Faz tempo. A gente foi uma vez também... Faz tempo que a gente não faz nada na pandemia. Né? Na pandemia a gente faz tempo que a gente não faz nada mesmo. Eu fui viajar com a Bruna e com o Gui depois de 2 anos. A gente foi num casamento de um amigo meu, que era no interior. Falei, Bruna, vamos aproveitar, ficar na pousada, né? Choveu os 2 dias, 100% do tempo. A gente aproveitou meia hora de sol que parou e a brincadeira foi ficar tomando banho de chuva com o Gui. Eu falei, a gente foi a mesma coisa também. A gente tomou a segunda dose e a gente saiu de férias. Vamos pegar 2 viagenzinhas curtas. 3 dias em Monte Verde, aqui no sul de Minas, e 3 dias na praia, acho que era Maresias. Choveu esses 6 dias, 3 e 3, choveu direto. Em Monte Verde alagou, teve desbarrancamento. É foda. E fora a ansiedade que foi pra sair a primeira vez depois de 2 anos de casa. Quando eu peguei a Covid, cara, eu já tava com as 3 doses, que eu peguei tem 1 mês, né? E, cara, foi desesperador. Porque quando eu fiquei sabendo que eu tava me sentindo muito mal, tava com muita dor, e eu não tenho costume de pegar doença. Tenho as doenças de gordo, né? Mas, tipo, gripe, essas coisas eu não pego. Tanto que, pra identificar os sintomas, eu tive que entrar na internet. Falei, cara, será que isso é gripe mesmo? Que eu tô sentindo muita dor. Não é câncer, eu vou morrer. E aí, eu comecei a ficar muito mal e fiquei com medo, cara. Falei, se eu não tivesse essas 3 doses, eu tinha morrido. Tem muita gente que morreu por política, cara. Por não se cuidar por causa de política, cara. Muito, muito triste. Você falou de azar, eu lembrei de uma historinha minha musical. Eu não queria falar muito do Cadê a Nota aqui, porque eu acho que de repente ia ser interessante tá com a Thalita falando. Fica a dica. Bom, mas já tava com o Fábio Bravo. A gente tá junto, ia ser legal e tal, falando que a gente faz tudo junto do canal, né? É o canal de vocês, né? Mas é interessante que, assim, a minha história é musical, né? Que agora, durante a pandemia, comecei a aprender música e daí surgiu meio que o canal, a Thalita aprendendo baixo e eu aprendendo violão. Mas, assim, a primeira vez que eu tentei aprender violão foi no primeiro ano do colegial, tinha 15 anos de idade, faz bastante tempo. Foi o dia, inclusive, que eu conheci a Thalita. Você se conheceu antes de... A gente foi apresentado um pro outro, porque era uma aula do Grêmio da escola, no final de semana. Eu tava lá com violão, e quem tava dando o curso eram os amigos dela, que eu acho que ela era do Grêmio. Caramba. E a gente foi apresentado nesse dia. Só que assim, depois eu nem lembrei o nome dela, ela não lembrou de mim, enfim. A gente tem várias coincidências que eu posso contar num outro momento. Fases da vida. Mas assim, a gente fez a primeira aula de violão, não deu pra aprender nada, primeira aula, teve a segunda... E daí eu, todo empolgado, peguei o violão emprestado da minha tia, que eu não tinha dinheiro pra comprar, não sei o que, aula de graça na escola. Falei, vou aprender música, vou virar roqueiro. Agora vai. Só que a vida é uma caixinha de surpresa. A vida é uma caixinha de surpresa. Na segunda semana, assim, na segunda-feira, acabou o Grêmio da escola. Acabou, não teve mais. Daí passaram-se uns anos, entrei na faculdade, né? Não deu mais, desisti de aprender violão. Passaram-se os anos, eu achei o mesmo cara que ia dar aula no Grêmio, ele abriu uma escola lá perto de casa também. E eu fiz aula inaugural de violão também. Falei, porra, vou aprender. E encaixou os horários direitinho. Saía do trabalho, fazia aula de violão e ia pra faculdade. Pegava o metrô. Jovem tem um pique, né? Nossa senhora. Era uma podcast de madrugada, né? E daí eu fiz essa aula inaugural, saí felizão, assim. Falei, caraca, né, eu vou aprender música agora. Mas a vida é uma caixinha de surpresa. Daí eu peguei um ônibus, fui pra faculdade, cheguei na faculdade, no mesmo dia, tinha um papel colado assim, a faculdade tinha falido. Você não vai falir o YouTube não, né? Agora que eu entrei numa parada, você não vai falir esse caralho não. Daí eu tive que estudar em outra cidade até, então não dava mais pra fazer aula, porque não ia sobrar dinheiro, não ia dar o tempo, daí passaram-se mais alguns anos. Mas qual que é? Daí assim, antes da gente começar o canal, em novembro, a gente tava em Monte Verde, à tarde, então a gente falou, a gente podia estudar música e tal, a gente sempre vai nos barzinhos. Que a minha intenção era aprender música ali, falando, a gente começa agora em janeiro, 3 meses depois a gente vai abrir o Rock in Rio já. Com certeza. Tô aqui 2 anos, faço pentatônica sem errar uma nota. Mas enfim, daí a gente foi mesmo, a gente se inscreveu. Ela se inscreveu na rua de casa, os horários ia bater direitinho também, perto o horário do trabalho ia dar certinho. Tava perfeito. Perfeito, ela ia fazer canto e eu ia fazer violão. Fiz a aula inaugural, a gente achou que tinha uma hamburgueria em frente à escola e tal, até. Perfeito, assim, vamos sair comer hambúrguer, vamos pra casa uma vez por semana, fechou. Faltou só assinar o contrato, eu já ia assinar e pagar a primeira parcela. E daí, isso aí, a vida é uma caixinha de surpresas. Essa aula inaugural que a gente fez foi no dia 18 de março de 2020. Uma semana antes de fechar tudo, 2 semanas.
Uma semana antes. Uma semana antes. Foi a última quinta-feira, assim, antes de... Nossa Acabou. senhora, pega esse violão, mas não, pelo amor de Na Deus. semana seguinte, a gente Ó, parou... tá uma época ruim que esse negócio da Ucrânia e da Rússia, você pegar esse violão na mão, pelo amor de Deus, hein? Olha lá, hein? Daí, durante a pandemia, eu me forcei e comecei a estudar sozinho e tal. É como você tá isolado, não tem como expandir esse azar, né? A gente expandiu pro mundo, né? Toma cuidado. A pandemia começou uma semana depois pra todo mundo. Caramba. E você tá falando do canal que você tem com a sua esposa, você tem um casamento diferente, né? Casamento diferente, assim. O nosso casamento todo, eu acho que... Entrevista de emprego, se alguém perguntar que projetos você fez legal na sua vida? Eu vou falar algumas coisas que eu fiz de trabalho, mas o projeto mais legal, assim, mais difícil e recompensador e que ensinou pra mim foi o projeto Casamento que a gente fez junto. Que foi um lance que, assim, você tinha que fazer... A gente fazia orçamento, que tinha pouco dinheiro, então tinha que botar... E vocês foram pegando coisa separado, né? Vocês não compraram... a gente fez tema de videogame aqui, a gente fez copinho personalizados pra dar de brinde, a gente foi atrás de coisa por coisa. Presente pros padrinhos, lembrancinha, a música, a banda que ia tocar, a gente cantou e tal. E o nosso casamento, assim, a gente tava numa de... A gente não queria casar em religião, a gente tava meio... Acho que as limitações não tinham muito a nossa cara. A gente queria um casamento com a nossa cara. A galera da família ficou puta, né? Mas... Primeiro surgiu o plano de a gente chamar o Henrique Cristo pra celebrar. Ele chegou a aceitar, mas pra ele fazer, tinha um lance que a gente precisava ir lá em Brasília pra receber a doutrina dele, daí tinha que arcar com as despesas dele e das Henrisettes pra mim. Daí não rolou, ficou caro, tipo... Caro mesmo de tempo e de ter que ir pra lá, passagens e tudo mais. Vou fazer como que... Na catequese não, tem um negócio que... eu não lembro, não sou muito religioso, não. Mas tudo bem. E daí surgiu uma ideia que é um outro negócio, uma religião que eu já acompanhava pela internet desde a época da faculdade, antes da Thalita, que é o batatismo, que surgiu num sábado qualquer, que é o do quadrinista do Carlos Ruas, que ele criou, é meio um protesto das religiões, né? Ele faz meio que uma sátira. Não, ele faz uma sátira completa, né? De tudo que tem. E o batatismo, assim, a Deus é uma batata mãe mesmo, é uma batata frita do Mac, assim, com os cabelinhos e tal, parecida com a do Mac. Tem o Santo Bacon e tal. E daí a gente foi numa Comic Con e encontrou com o Ruas lá, que a gente sempre tinha esses caras dos quadrinhos, o Ruas, o Fábio Koala, é muito bom também. Eu tenho o livro dele também. E a gente chegou pro Ruas e falou, cara, celebra o nosso casamento? E ele ficou meio assim, não, porque ele já tinha feito em evento pra tirar sarro, mas o nosso era sério. Então, teve assim, juiz de assinante e tudo. Tipo, ia ser o casamento de verdade mesmo, assim. A gente tava realmente juntando as escovas. O Marcelo vai colocando foto aí do... Pode colocar, né? Pode. Vai colocando foto aí enquanto a gente vai falando pra vocês darem uma olhada. Vou deixar o crédito do Cian Fotografia que fizeram. Isso, Cian Fotografia. Fez um... Com o Gui também foi... Foram eles também. Sim, excelente. Lembra de bons. eu colocar também as redes sociais aqui pra quem quiser ver. E daí o Ruas ficou meio assim, né? O Carlos Ruas, ele ficou, cara, não, mas... Eu só faço vídeo zoeira, né? Eu nunca fiz sério, a família vai estar lá e tal, vai ter 200 pessoas olhando, tipo... É uma responsabilidade efetiva e tudo mais. E ele sabia que a família tá puta da E vida. a gente foi, a Thalita ajoelhou, falou, não, aceita fazer o nosso casamento e tal. A gente encontrou com eles algumas vezes, ele aceitou e fez, e foi super legal e tal. E foi interessante que no dia do casamento mesmo, ele tava mega nervoso. E, tipo, eu tava ali, tipo, organizando o casamento, orçamento de todas as coisas, e eu tinha que tomar banho pra casar. E ele tava nervoso. Calma, brother, vai dar tudo certo, a gente tá junto. E você tava tranquilizando ele, né? E daí ele fez, e daí a gente ainda colocou no meio da oração que ele fez, da celebração que ele fez, né? A gente colocou uma oração católica pra mãe da Thalita, assim, fazer oração junto, pela família, que bastante gente é mais religiosa na família, pra não chocar tanto. Porque muita gente ficou assim, eu não tô entendendo nada desse casamento aí de batata que vocês estão falando. Mas foi muito legal, assim. Foi muito legal mesmo. Tem uma foto muito boa do casamento de vocês, que foi, acho que o Johnny que tirou, né? Vou pedir pro Marcelo pôr também, porque, cara, ficou linda, ficou foda a foto. E a gente fez um concurso de fotografia. Assim, eu lembro. Porque, assim, a gente nem ia contratar a fotografia, que a gente tava zerado de grana. A Cian caiu do céu, que foi um custo que deu pra gente, eles são muito bons. Mas, assim, como a gente não ia tirar foto a princípio, a gente falou, vamos organizar um concurso de fotos, que assim estimula a galera a tirar foto, e a gente vai ter fotos do dia, né? E daí, nessa de concurso, o Johnny tirou essa foto, talvez esteja aparecendo aí, que é incrível. Pra colocar, ficou foda. E ele ganhou o concurso. Não tinha como também, né? A gente deu um whisky. Deu um whisky, né? E quando no casamento tradicional,
quando a noiva tá passando com o noivo, os caras jogam arroz, né? E no casamento batatiça, o que joga no noivo quando tá passando? Batata palha. Natural, né? Naturalmente, né? Cara, e na verdade, assim, a batata palha é leve, né? Pra dar volume, a gente colocou um pouco de arroz também. E teve uma galera, não sei quem foi, pode ser que tenha sido você, maldito, jogou com ódio, que tipo, entrou uns arroz no meu ouvido que eu não percebi. Eu fui perceber quando a gente foi de lua de mel, a gente viajou, e daí, tipo, a Thalia tem uma coisa no seu ouvido, o que que é isso? Tipo, tinha um arroz, assim, Lá preso dentro? no meu ouvido. Se eu tivesse, tipo, forçado o sentido coceiro e enfiado um cotonete, eu tinha me zoado. E ela achou e conseguiu tirar, assim, e foi. Que foda, hein? É porque eu... Tá vendo? Eu quero arroz, se fosse só batata... É que acontece, né? É que acontece mesmo. Vai misturar arroz e salada, essas paradas, não dá batata. Carboidrato. Muito carboidrato na mesma sessão faz mal. O Marco acabou de provar aqui que é verdade isso. Cara, até hoje eu tenho dificuldade de negócio de que é carboidrato. Pra mim é tudo coisa gostosa ou coisa ruim. Legume, fruta, carne. Eu tenho, na minha cabeça maluca, cara, a cabeça de gordo é uma coisa muito maluca. E eu fico puto quando você vê gente magra falando que tem cabeça de gordo porque comeu um hambúrguer. Eu falo, amigo, eu vou te mostrar que é cabeça de gordo. Cabeça de gordo é você comprar um sorvete de chocolate e pôr leite moça, porque você quer que o bagulho fique mais doce, entendeu? Cabeça de gordo é você pegar a bolacha recheada, você ir separando as bolachas assim e fazer um bolachão com recheio e comer aquela porra. Cabeça de gordo é você chegar no Burger King e perguntar se eles fazem hambúrguer com 5, daquele quadro que eles faziam. Aí mas faz com 5? Ah, moço, eu acho que faz. Bota eu lembrei aí. agora de um amigo nosso do trabalho também, que... Mafuco, vou até falar aqui. Que a gente ia tomar café da manhã na padaria, todo mundo pegava um cafezinho, às vezes um pãozinho e tal, e Mafuco pegava a latinha de Coca-Cola. Nossa, e é isso. E daí, assim, voltando pro trabalho, tem a máquina de café, a galera com aquela vontade de trabalhar numa segunda-feira, falava, vamos parar na máquina aqui e pegar mais um cafezinho. E Mafuco, então peraí. Ele ia lá, comprava outra Coca-Cola e tomava outra lata. E era moleque ele. Isso assim, 10 horas da manhã. Isso é cabeça de gordo. E aí a minha cabeça de gordo é tão maluca. E, cara, eu não tô falando isso, que eu tô brincando com vocês. É o meu pensamento de verdade. Se vocês conversarem com minha esposa, ela vai confirmar. Por exemplo, chega no final do ano, aí eu ganho panetone. Aí eu tô comendo panetone. Pra mim, o panetone é uma coisa saudável. Pra mim, o panetone é saudável. Se eu como o panetone no café da manhã, o panetone e tomo um suco, e na nutricionista perguntar, você comeu alguma coisa saudável? Comi. Coisa pra mim zoada mesmo é tipo leite moça, puro, brigadeiro. Depende do brigadeiro. Se você fizer um brigadeiro com chocolate meio amargo, também vai tomar. Meu pai se separaram, né? Então meu pai cuidou de mim desde que eu era pequenininho. Então até hoje ele fala isso. Que assim, eu chegava do trabalho e tal, eu tinha que fazer uma coisa pra comer, ele não era enjoado, eu fazia assim, um negócio que era super saudável, dava pra ele que era rapidinho de fazer e tal, era batata frita. Eu cortava lá, colocava um sal, fritava rapidinho, ele comia super saudável. Batata é saudável. Ué. É bom não fazer uns exames. Não é? Não, quem só descobre que tá doente quem faz. E aí é um problema, cabeça de gordo é um problema. E eu tô tentando mudar, mas assim, eu acho que eu nunca vou mudar minha cabeça de gordo. Eu acho que eu vou enganar ela. Entendeu? Eu nunca, tipo assim, eu não vou conseguir chegar a 100 anos, porque não tem como. Tá? Tipo assim, a cabeça nasceu com um problema de gordura no cérebro, uma porra assim. Mas a vida é uma caixa de surpresa. Quem sabe, Valdir, daqui quando eu estiver relembrando, quando chegar nos 1.000 inscritos, vou falar nos 1.000 não, nos 100 mil inscritos. Assim, caraca, pra fazer uma dieta você tá jogando longe. Galera, se a galera quer que eu emagreça, vamos ver se 100 mil pessoas realmente querem que eu emagreça ou se é só um bando de pessoas que tá indo contra aí. Mas é porque eu não ligo pra esse negócio estético, eu não sabe? Que é mais saúde, né? É saúde que tem que pesar, e agora tá pesando, eu tô começando a me preocupar um pouco mais com isso, mas até agora há pouco não tinha muita preocupação. Então, queria primeiramente agradecer ao Marco por estar aqui. Muito obrigado por aceitar o convite de vir aqui no Talk Show. A gente é padrinho, afilhado, esses nomes eu sou muito ruim. Mas fico muito feliz que você tenha vindo aqui. Já tá chamando faz tempo, né? Mas a gente sabe que a pandemia estava complicada. Vocês conseguiram se isolar bem na pandemia, graças a Deus, né? Olha, o cara ateu falando graças a Deus. Eu tenho muita mania de falar graças a Deus. Mas sabe por quê? No meu conto do livro Barba, vou pedir pro Marcelo colocar o Barba aí, pra vocês verem, no meu livro. Tem um conto que explica o que eu acho sobre esse tipo de coisa. Tem muita coisa minha no Barba, tem muita coisa que eu vivenciei, né? Com até quem me incentivou a fazer o personagem, que é um mendigo mesmo. E o Barba fica discutindo com uma pessoa de religião, de uma religião que vai entregar comida pra ele, e fica falando assim, mas você tá fazendo isso só porque você quer se salvar, você não tá querendo ajudar. E ele fica debatendo, qual é a sua religião? Que religião é essa? Começa a debater.
E aí, enquanto a mulher fica discutindo com ele, falando que ele é homem errado, que ele é homem das ruas, e que tem muita gente religiosa que faz isso, um menino que tava junto com ele, começa a conversar com ele e fala, não, pô, tô aqui, quero ver você alimentado. A religião é uma coisa que a gente vê à parte, mas a nossa ideia mesmo é que você esteja bem alimentado. Eu vim aqui por isso, né? E aí o Barba começa a remoer isso na cabeça dele, aí quando o menino vai embora, a mulher vai, vira as costas e vai, porque o Barba ofendeu ela de alguma maneira. Sim. Não ofensa, porque o Barba não é disso, né? Quem leu sabe. Mas ele ofendeu ela de alguma maneira, e aí o menino vira pra ele e fala, fica com Deus, e vai embora. E aí quando o menino vai embora, aí o Barba tem essa reflexão e fala, vá com Deus, porque o Barba percebe que o menino falando pra ele ficar com Deus, o menino tá desejando o de melhor que ele tem pro Barba. Então, assim, você não precisa ser religioso pra você aceitar fica com Deus, vai com Deus, alguma coisa assim. E eu tenho muito isso, que tipo assim, pra mim eu tô falando pra pessoa assim, pô, tá bem que aconteceu. Tenho isso. Mas assim, também meio aleatório, né? Mas a gente tem aqui um quadro de cultural, que eu tô mostrando muito livro de autor independente aqui no Brasil. Hoje eu vou pedir pro Marcelo colocar aí pra vocês, que é O Menino que Dormia de Chuteira. O meu amigo Aloysio, um cara que ele levou o Barba pra muitos moradores de rua, ele lê o Barba para os moradores de rua. Não, o Aloysio tem vários projetos sociais, a gente tá em mais um agora que ele juntou 50 livros dele, e aí eu vou mandar alguns Barbas pra ele também, e ele vai vender e vai ajudar a construir uma escola, assim, tipo, o Aloysio é um cara que, assim, conheço só virtualmente, infelizmente, espero conhecer um dia pessoalmente, mas ele é um cara que tem projetos sociais muito legais. O livro O Menino que Dormia de Chuteira é um excelente livro, tô adorando, tô quase no finalzinho dele. Que conta algumas histórias do menino, como o esporte como ele enxergava o esporte, como o esporte interagia na vida dele. Tem uma cara de autobiografia, tem uma cara de que ele colocou muito sentimento, muita coisa dele ali. Então a indicação, vou deixar as redes sociais aqui do Aloysio pra vocês. Agradecer, pedir pra você falar as redes sociais que você quer que a gente deixe aqui também, vou pedir pro Marcelo colocar. Bom, primeiramente, eu queria agradecer o privilégio de estar participando aqui, foi super divertido, tá? E até relembrou os tempos de podcast que a gente gravava mais junto. Dar os parabéns, o programa tá incrível, pelos que eu já assisti até agora, e o cenário, tá? Que é interessante que a gente meio que surgiu com as ideias de fazer um canal meio que ao mesmo tempo, só que a gente criou o nosso meio que batendo cabeça e pra mostrando a evolução. O seu, esse tempo todo, você já foi evoluindo e já lançou. Eu fui aproveitando as dicas também, né? Então é muito legal, acho que tem um potencial gigantesco esse canal, quero acompanhar. Quando tiver 1 bilhão de views, eu vou falar, eu tava lá um dos primeiros. Vai ser bom. Eu não vou lembrar de ninguém mais, vou falar, não, quem? Marco? Não sei não, me traz meu champanhe aí. Com a placa de ouro do... Marco tá me ligando? Não, joga champanhe nesse iPhone e estraga ele aí, me traz outro aí pra perder esse número aí, pelo amor de Deus. Bom, rede social, a gente tem, acho que o nosso principal projeto agora, eu e a Thalita, né, minha esposa, é o Cadê a Nota, que é tanto no YouTube, quanto no Instagram, Twitter, /Cadê a Nota, Facebook também. Então é só acompanhar lá, a gente fala de música basicamente. A gente falou bastante de QGNet, então tem o QGNet.com.br que não é muito atualizado, mas uma vez por ano sai alguma coisa. Dá pra saber pelo menos como a gente era antigamente. E acho que é isso, né? Acho que é isso, rede social é isso. Muito obrigado, pessoal. Não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, comentar. O podcast, o Talk Show, é um programa feito para você, um programa para contar histórias que nem a do Marco, pra gente saber que tem muita gente que tem muita coisa interessante para mostrar. Agradecer mesmo por todo o apoio, só posso agradecer. Tem muita gente engajada em ajudar, compartilhando tudo, mandando link para todo lugar. Então tem muita entrevista que eu achava que no começo ia ser pouca coisa e tá chegando em 1000 visualizações. Assim, muito obrigado mesmo. Eu acho que a galera tá entendendo que é um programa nosso aqui, é um programa nosso. O dinheiro dos royalties do YouTube vai vir para mim. Mas, brincadeiras à parte, é um programa nosso pra gente mostrar todas as nossas histórias. Então, todo mundo tem uma história, a gente quer contar a sua. Um Talk Show. Abraço, valeu. Tchau, gente.